Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Marcela Flores, sou diretora executiva aqui da Ampay e queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí nos assistindo no YouTube, aos nossos palestrantes e agradecer a participação de todos vocês hoje aqui com a gente nessa tarde. Bom, é um evento aberto aí no YouTube, então Ampay, né, para quem não conhece ainda, é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, e a Ampay ela é a única associação multissetorial e independente do ecossistema de inovação brasileiro. E a nossa missão, entre outras coisas, é viabilizar esses ambientes de colaboração e cooperação entre o ecossistema e os nossos associados. E para isso a gente tem iniciativas como, por exemplo, esse evento que a gente está fazendo agora, os nossos webinars, né? E a gente também tem o Ampay Sections, que é o Papo de CEO, que a cada 15 dias traz um presidente de uma empresa diferente. A gente também tem 5 comitês temáticos, são os comitês de gestão da inovação, comitê de fomento, comitê de propriedade intelectual, comitê do relacionamento entre as ICTs e as empresas e o comitê do relacionamento entre as empresas e as startups, esse é mais recente. Além da nossa conferência Ampay, que acontece anualmente e esse ano já está confirmada em novembro, um evento 100% virtual. A Ampay ela também tem um braço de educação, né, com cursos de curta duração, cursos in company, e também a nossa certificação Innovation Architect. Isso tudo além dos nossos pilares da parte de articulação institucional junto ao governo e demais parceiros, bem como também a nossa base toda de conteúdos, inclusive muitos deles gratuitos. São 36 anos de vida, né? A Ampay ela já é bastante antiga, então fica difícil resumir aqui em tão pouco tempo, nesse espaço que eu tenho aqui de abertura, tudo que a gente faz, né? Por isso eu quero deixar o convite para vocês acessarem o nosso site, seguirem as nossas redes sociais, o pessoal vai disponibilizar o link do nosso site, das nossas redes, aqui no chat do YouTube. E falando um pouco desse nosso tema, né, o webinar de hoje, Inovar Mais e Melhor, ele traz a proposição de discutir o que fazem as empresas serem top innovators, se aumentar o investimento é suficiente para que as empresas inovem mais e melhor, e como que o uso de dados pode ajudar na mensuração do grau de inovação. E aí eu quero aproveitar e convidar vocês que estão conectados aí com a gente no YouTube a se apresentar no chat, né? A gente não pode estar juntos presencialmente, mas estamos juntos virtualmente e queremos saber quem que está aí acompanhando a gente essa tarde, queremos que vocês entre si também troquem figurinhas, eu vou sair daqui agora e vou para o chat dar um alô para os colegas, porque eu já ando dizendo que eu estou com saudade de todo mundo e eu estou mesmo. E também, assim, na segunda parte desse nosso webinar, desse nosso horário, a gente vai ter perguntas aí da audiência que vão ser direcionadas para os moderadores trazerem para esses nossos convidados, tá? Então, vocês também podem fazer as suas perguntas aí direto no via chat. Então, eu quero, já começando, então, a nossa conversa aqui, convidar para essa mesa virtual, para moderar. Perguntas aí da audiência, que vão ser direcionadas para os moderadores. Desculpa, gente, entrou um retorno aqui. Vou convidar, então, para a nossa mesa virtual, para moderar essa sessão, o Durval Garcia, que é químico pela Unicamp, com MBA na Universidade de Pittsburgh e especialização em gestão estratégica de inovação tecnológica. Durval é consultor técnico de inovação na GAC, com experiência nas áreas de pesquisa em tecnologias no segmento químico, aplicados ao setor de energia, e gestor de projetos de P&D, gestão estratégica da inovação, desenvolvimento de estratégia de tecnologia, inteligência e prospecção tecnológica, processo de geração de ideias, gestão de projetos e portfólio de projetos de desenvolvimento de novos produtos, governança e organização de P&D e inovação e professor na Fundação Bradesco.
Durval é um dos líderes do grupo de trabalho de indicadores de inovação aqui do Ampei. Durval, bem-vindo. E também vou convidar já os nossos convidados aqui de hoje, Paulo Gandolfi, que é formado em Engenharia de Materiais pela UFSCar, com mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais também pela UFSCar e MBA Executivo, Major em Marketing pela SPM Campinas. Gandolfi começou sua carreira profissional na Ródia e foi para a 3M em 1997, entrando como trainee, onde está há 22 anos, atuando em diferentes áreas de negócio, e hoje como diretor de operações de P&D e inovação para a 3M América Latina. É também o vice-presidente do Pilar de Ciência e Tecnologia do Instituto 3M e membro do Board of Trustees da Escola Americana de Campinas, representando a 3M como uma das empresas associadas e fundadora da escola. É também diretor aqui da Ampei e nosso vice-presidente eleito. E, por fim, Anderson Oba, que tem formação em marketing pela SPM, administração de empresas pela GV e MBA pela Universidade da Califórnia, com especializações em inovação pela Wharton School of Business e liderança pela Columbia Business School. Começou sua carreira na área de planejamento estratégico na Pirelli, em 1998, e foi executivo da Alcoa por 14 anos para diferentes unidades de negócio nas áreas de desenvolvimento de novos produtos, novos negócios, marketing e comercial. É diretor comercial de marketing e inovação na Nitro desde 2016 e desde o início desse ano é o responsável pelos negócios de especialidades químicas do grupo. Oba possui 22 anos de experiência nas áreas de marketing, inovação e desenvolvimento de novos negócios. Durval, Gandolfi, Oba, sejam muito bem-vindos. Vou aqui então passar a palavra para o Durval. Durval, está me ouvindo? Oi, boa tarde, estou sim. Muito bem, vamos lá então, Durval, todo seu. Obrigado, Marcela. Bom, primeiramente queria agradecer aí ao Oba e ao Gandolfi por terem aceito o convite para debater aqui junto com a gente. E agradecer a audiência por estar aqui participando conosco. Eu vou compartilhar minha tela. A minha fala não vai ser muito grande, porque hoje o objetivo não é a gente nem dar aula, nem curso, mas sim debater algumas questões que entendemos que são importantes para o processo de inovação. Tá? Então, eu pretendo colocar aqui alguns dados que a GAC veio levantando ao longo do tempo. Nós fomos coletando alguns estudos e alguns dados. Antes mesmo, na Unicamp, eu trabalhei com o professor Rui Quadros e a gente estudava muito as capacidades organizacionais das empresas para inovação. E depois, quando me juntei à GAC, a gente continuou trabalhando nessa linha. A GAC vem construindo uma base de dados importante. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês alguns insights que nós tivemos aí recentemente. Então, vamos lá. Bom, lembrando que qualquer pergunta pode ser feita aí pelo chat, né? A Marcela vai estar olhando, acompanhando, e também o pessoal da GSC. Bom, vamos lá. Primeira coisa, existe uma tendência global de investimento. Esses dados a gente tirou do último índice global de inovação apresentado aí pela CNI. A CNI faz parte e a MEI faz parte do grupo que participa na elaboração desse relatório. E a gente vê que, mesmo com momentos de crise, a crise que a gente está passando no mundo todo, o crescimento geral de investimento em P&D, e empresarial particularmente, vem crescendo a despeito do decréscimo do crescimento do PIB, que dá uma mensagem de que as empresas estão buscando se diferenciar através da inovação. Então, existe uma corrida grande a isso. Se a gente for ver nas diversas regiões, depois da China, a Europa talvez é a região que mais investe em P&D. Tudo que é da China está fora de escala, né? A China recentemente aumentou seu investimento em P&D nos últimos 2 anos em 34%, enquanto a Europa 14%, e nós aqui no restante do mundo apenas 8,6%. Então, todos que estão fora aqui estão nessa linha cinza. Se a gente olhar isso por indústria,
a gente vê que a tendência grande, mais recente, de 2018 para cá, é o investimento forte na área de healthcare, na área de eletrônicos e de internet, na área automobilística, e a área de química e energia e a defesa aeroespacial são as únicas que não estão com a tendência de crescimento. Fora essas duas áreas, todas as demais têm crescido recentemente. Então, vamos pegar alguns insights. A gente olhou vários estudos aí, publicados e tivemos 4 insights que são importantes dividir com vocês a nossa reflexão. A primeira coisa, a pergunta é, será que investimento, e essa é uma das razões do webinar, investimento é suficiente? E nós tentamos olhar diversos dados e fazer correlações, e a gente não consegue estabelecer uma relação significativa entre volume de investimento e o desempenho financeiro da empresa. E, afinal de contas, as empresas procuram se diferenciar para melhorar o revenue, melhorar a sua receita e a sua presença no mercado. Mas a gente não consegue estabelecer nenhuma relação de causa e efeito entre o volume de investimento feito e o desempenho financeiro. Se a gente olhar, pelo contrário, se a gente olhar esses dados aqui tirados desse estudo Global Innovation 1000 Studies, esse estudo ele colocou, acompanha desde 2006, 1.000 empresas globalmente em toda a região do mundo e acompanha os investimentos em P&D e os comportamentos dessas empresas em termos de resultado financeiro, de impacto da inovação no resultado da empresa. Então, a gente pode ver aqui do lado esquerdo da tela, na tela cinza, você tem aqui as empresas mais inovativas, as 10 primeiras dessa lista. Essa lista, então, tem 1.000 empresas aqui. Fiz um recorte apenas nas 10 primeiras e colocamos aqui o dispêndio de P&D. Essa tabela foi feita com 2017, eu já tenho dados de 2018, não pude atualizar, mas nota que são as despesas de P&D e a intensidade de P&D. E desse lado esquerdo, do direito, quer dizer, a parte vermelha, você tem aqui os maiores investidores em P&D, em volume de recurso. Então, né, você vê que a coluna do meio tem o volume de dinheiro investido por essas empresas. Quando a gente olha depois o desempenho financeiro dessas empresas, a gente percebe que aqueles que, em 3 métricas financeiras, a gente vai olhar os revenues e a lucratividade, cruzar as informações, a gente olha que as empresas mais inovadoras, que é a coluna cinza, a área cinza, elas costumam ter um desempenho financeiro maior do que aqueles que investem mais em P&D, seja em revenue, e esse volume de aumento aqui é no período anterior, de 5 anos anteriormente. A gente imagina que 1 ano você ter bom resultado é legal, 2 anos, mas para manter isso perene por 5 anos, realmente deve ter algo diferente dentro dessas empresas. Então, você nota que o crescimento dessas empresas nos últimos 5 anos, em termos de receita, EBITDA e a capitalização de mercado, principalmente, sempre aqueles que são mais inovadores têm um desempenho melhor do que aqueles que investem mais em P&D. O segundo insight importante é sobre a estratégia de inovação. A gente nota que o posicionamento que a empresa tem no mercado em relação aos seus concorrentes, em relação à maneira de abordar o mercado, vai determinar essencialmente como que ela se estrutura internamente e como que ela se organiza para a inovação. Todos os processos, as ferramentas, ou seja, como esse investimento é aplicado nessas empresas, depende basicamente da estratégia de inovação e quando isso é alinhado com a estratégia do negócio. Então, a gente tem aqui, em alguns estudos, mostram que as empresas, normalmente, ela tem uma forma dominante, mas como a gente trabalha em vários horizontes de inovação, na verdade, uma organização é uma mistura de todas dessas abordagens que eu vou mostrar aqui. Existe sempre uma dominante, né, mas, em geral, elas vêm sempre em conjunto. Então, a gente tem aqui, olha, cada abordagem dessa, tem a abordagem dos pesquisadores, que são aqueles que vão buscar no mercado necessidades e oportunidades para poder desenvolver inovação.
ele vai tentar entender a necessidade do cliente, um pouco como a gente fala nas startups, para entender a dor do cliente, mas aqui é exatamente qual é o problema. Então, ele engaja o cliente desde o princípio no processo de inovação para traçar sua estratégia. Tem aqueles que são os leitores, que são aqueles que olham as tendências de mercado, os números, o crescimento. Por exemplo, a população mundial está envelhecendo. Nós temos, com isso, a necessidade de investimento em saúde é maior, ou a mudança climática é uma tendência de aquecimento global. Ok. Então, você lê as tendências para determinar a sua estratégia de inovação. Você vai buscar as necessidades a partir da leitura de tendências. E aqueles que são basicamente tecnológicos, essa abordagem sempre é daqueles que tentam entender as tecnologias emergentes e buscar a oportunidade nessas tecnologias dentro do seu próprio negócio. Tá? Nota que cada uma dessas abordagens, para dentro do processo de inovação, colocando um esqueleto muito simples, né? Ideação, seleção de projetos, desenvolvimento e comercialização, cada uma dessas etapas, para cada abordagem dessa, exige competências ou capacidades organizacionais diferentes. Então, os pesquisadores são aqueles que vão sempre procurar desenvolver insights junto com o cliente. Já, por outro lado, os leitores de mercados, eles vão estar aqui sempre buscando olhar as tendências e engajar com parceiros, formar parcerias, né? Já os tecnológicos vão tentar trabalhar com ciclo de vida de produto e assim por diante. Então, o importante, a mensagem importante aqui é que, uma vez definida a estratégia, ou quais as estratégias, aquela estratégia demanda processos internos e competências organizacionais, capacidades organizacionais diferentes para você atingir o seu objetivo. A inovação, como a gente já escuta falar em vários lugares, não é um processo linear, e para cada abordagem dessa, a gente tem, então, uma maneira de se organizar e se envolver. Um terceiro insight importante são aqui as capacidades, agora vamos entrar nas capacidades internas da inovação. A grande questão é, quando uma empresa aspira à inovação, ela define um objetivo estratégico ou iniciativas estratégicas para a inovação, ela tem que se preocupar com uma outra questão. A minha organização tem as competências ou as capacidades internas para entregar aquela inovação que eu estou aspirando, entregar o resultado que eu estou buscando? Eu costumo dar um exemplo muito simplista da pessoa que resolve correr a maratona ou correr a São Silvestre aqui no Brasil. Eu posso hoje definir que vou correr no final do ano a São Silvestre. Essa é a minha aspiração legítima, acho legal, eu quero estar entre os 100 primeiros que vão cruzar a linha de chegada. A grande questão para mim eu tenho o preparo suficiente, eu tenho a capacidade técnica, o treinamento, eu conheço a rota que eu vou percorrer, eu conheço os obstáculos que estão no caminho, eu já vivenciei isso algumas vezes, eu tenho alguma experiência. Essas capacidades minhas têm que ser desenvolvidas para que a aspiração que eu tenho seja atingida. Algumas talvez eu já tenha, conhecer a rota da maratona, ok, mas eu nunca corri a maratona, então eu tenho que desenvolver essa capacidade interna para que eu possa lograr o meu resultado. Para as organizações é a mesma coisa. A gente não olha, simplesmente, às vezes a decisão é feita no nível estratégico, mas quando você vai passar isso para o nível tático e operacional, você precisa ver se as competências e as capacidades para entregar estão lá para que isso aconteça. Então, dentro daquele grupo lá de inovadores, os que gastam mais em P&D e os mais inovadores, existe um grupo, esse estudo fez uma amostra daquelas empresas que tiveram desempenho positivo, crescente nos últimos 5 anos, de 2012 a 2017, e gastaram menos em P&D, ou seja, o seu investimento em P&D foi menor, foi decrescendo. Por isso a gente está chamando de potencializadores. São aqueles que estão potencializando o recurso investido. E o interessante é quando você vai olhar o desempenho financeiro, invariavelmente, em 7 métricas diferentes,
Essas empresas que conseguiram utilizar o seu recurso para ter o melhor, maximizar o seu resultado, elas batem as outras 912 empresas em pelo menos de 2 a 3 vezes em desempenho em vários desses indicadores, seja em gross profit, market capitalization, crescimento em vendas e assim por diante. Então, qual é o segredo dessas empresas? Então, esse estudo ele entra e ele nota que essas empresas são aquelas que alinharam as suas capacidades internas, a sua organização interna e seus processos para a inovação com a estratégia da inovação. Exatamente aquilo que eu falei. Elas conseguiram aplicar o investimento de uma forma corretamente ou coerentemente com a estratégia para otimizar o seu resultado, e o resultado veio na forma de desempenho. Que capacidades a gente está falando? A GSC tem uma base de dados que foi construída aí, nos últimos 10 anos, e tem mais ou menos 5.000 empresas lá dentro dessa base de dados, em que responderam o mesmo assessment que a gente faz para avaliar o momento que a empresa está em inovação. Então, eu trouxe aqui um exemplo de essa linha amarela aqui em volta, são as respostas de 25% dessa base, 25% que está no primeiro quartil, são as melhores práticas de inovação. E aqui a linha azul é a média de mercado, e a linha vermelha é uma empresa que está sendo feito o benchmark com o mercado e com os top innovators. Essa roda da inovação, ela contempla 66 competências diferentes. Então, cada uma dessas 16 lentes, aqui, 16 formas de olhar, vão trazer 66 competências. E aqui a gente consegue, não vou entrar no detalhe, mas aqui a gente consegue traçar um perfil da empresa. Por exemplo, se eu olhar aqui essa linha amarela, você tem os top innovators nesse triângulo que eu chamo de triângulo mágico. Ele tem um perfil bastante diferente do que essa empresa que está em vermelho. Principalmente, o principal gap que está aqui são nas competências ligadas à experiência do cliente. Então, esse gap aqui é algo que tem que ser olhado para ser desenvolvido e melhorar as competências dessa organização. Então, isso de forma muito rápida. E o quarto insight, e último, é a cultura de apoio à inovação. Se faz essa brincadeira que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? E a importância da cultura não é levada em consideração, em geral, de forma tão séria quanto a estratégia, ou de forma tão orientada e tão formalizada como a gente trata com métodos o sistema, a formação de estratégia de inovação. Não vou entrar no mérito aqui da proposta, mas a gente pode aqui colocar os estilos de cultura, fazendo uma revisão da literatura, em 8 possibilidades. O que é importante entender aqui é o seguinte: quanto mais nessa linha vertical, você caminha da estabilidade para a flexibilidade. Aqui, esse eixo quer dizer como que as pessoas respondem à mudança, como que a liderança responde à mudança. Tá? E aqui, nessa linha horizontal, é como que as pessoas interagem para a inovação. A gente, a partir da base de dados, a gente consegue traçar um perfil da inovação, ou da cultura predominante da empresa, se ela favorece ou não a inovação. De que forma? Então, por exemplo, essa linha maior aqui são os top innovators, são aqueles que eu mostrei lá na linha amarela. Essa aqui em azul é a média do mercado e aqui em vermelho é a empresa. O centro que mostra a área preferencial é por esses pequenos eixos. Por que isso é importante saber? Porque quanto mais eu for na direção da flexibilidade e de adaptabilidade, mais capacidade eu tenho de trabalhar num horizonte de inovação 2 ou no horizonte 3 de inovação. Não trabalhar somente no horizonte 1, que é o core business da empresa, mas trabalhar num horizonte de desenvolver novas coisas ou ter novos insights. Então, a cultura de inovação é tão importante quanto a estratégia, e baseado em dados, a gente consegue determinar o perfil da cultura da empresa para poder definir aonde a gente tem que trabalhar na melhoria da cultura.
Então, para finalizar, eu queria colocar aqui 6 capacidades organizacionais importantes, resumindo tudo que a gente falou, né? Primeiro, alinhamento da estratégia de inovação com a estratégia de negócio é fundamental. Uma cultura que apoia a inovação. A liderança tem que estar intimamente envolvida com o programa de inovação. Inovação tem que ser baseada, ou sugere-se que se baseie em insights diretos do usuário final, e uma seleção de projetos criteriosa para fazer as apostas certas para definir o seu portfólio. Pô, Durval, mas você falou em 6 capacidades, aqui são 5, mas tem a fundamental aqui, que é a habilidade de conseguir integrar todas essas 5. Não é ou uma ou outra, mas sim entregar as 5 para que a gente consiga maximizar a nossa inovação. Isso que eu tenho para provocar inicialmente a nossa conversa hoje. Bom, então, feito isso, vamos abrir então agora para a sessão de perguntas. E eu queria aqui que os meus convidados aqui dessem a sua visão, como é que vocês veem essa questão de se o investimento em P&D, o quanto que ele é determinante para que as empresas consigam maximizar a sua inovação. Bom, aí para vocês dois, quem quiser começar. Vai lá, Oba. Obrigado, Paulo. E, bom, Durval, e obrigado, Ampei, pelo convite. Eu acho que, bom, seus dados aí mostram, né, que o investimento não necessariamente é o principal fato gerador aí, o fator de sucesso da capacidade de inovação das empresas. Eu colocaria que, assim, apesar de não estar, ele está muito mais relacionado aos processos, né, à capacidade de inovar da empresa, do que necessariamente ao investimento, à quantidade de homens-hora ou pesquisadores dedicados em determinado projeto, né? A empresa pode ser dispersiva, dedicar em projetos inviáveis ou em projetos que são dispendiosos, mas não necessariamente trazer um resultado. Aí você colocou um outro ponto ali, que é o que a gente procura buscar. Não chegamos ainda, lógico, no patamar que a empresa gostaria, mas a gente procura sempre ter, dentro da estratégia do grupo, desenvolvimentos de novos produtos, novos negócios, serviços, mas que estejam orientados para o cliente, orientados para uma necessidade. E a inovação, essa capacidade de conciliar a visão externa, né, a necessidade ou a oportunidade identificada no mercado que a gente deseja atuar, e a capacidade interna, ou a aspiração interna da empresa, que é essa visão mais de dentro para fora, né? Essa conciliação que é o que a gente busca e o que eu chamo de capacidade de inovar. Então, não necessariamente, é muito mais o match dessa capacidade interna com as oportunidades que se apresentam do que necessariamente com o volume de dinheiro investido. Legal, obrigado. Paulo, então, se isso não é importante, como é que algumas empresas conseguem e outras não? Boa tarde, né, a todos. Desculpa, Paulo Gandolfi. Meus amigos me chamam de Gandolfi, né? Então, vocês estão vendo aí até no vídeo, vocês vão ver. Botei entre parênteses Paulo, porque quase ninguém me chama de Paulo. Acho que só minha mãe acaba me chamando de Paulo. Dando um toque mais relaxado dessa live, ela está muito séria, ela teve uma apresentação, uma aula do Durval, excelente por sinal, viu, Durval? Eu gosto muito dessa introdução que você fez, e bastante substância. Eu acho que R&D, ou investimento em R&D, cada vez mais, ele não é suficiente. Eu tenho uma opinião, né? Completando aquilo que o Oba falou, não é suficiente, mas ele tem um mínimo necessário. Eu entendo que exista um mínimo necessário. E em cima deste investimento em P&D, que também vem investimento em capacidade interna, eventualmente de manufatura, o CAPEX, né? O investimento em capital, muitas vezes a gente mede essas duas coisas, né, Durval? A gente olha o CAPEX, mas olha também a capacidade de investir da empresa. As duas coisas somadas
Eu gosto muito da frase que você usou, né, originalmente lá de um grande pensador da administração, que a cultura come a estratégia de café da manhã, e eu entendo que é a combinação de uma série de fatores, como você coloca no seu último slide, 6 fatores, é que vão levar a uma empresa ser inovadora. E vai depender muito também, fundamentalmente, o que você quer dessa inovação, né? Como que você vai medir o impacto dessa inovação? Para nós, empresas, né? Seja 3M, seja Nitro, seja você mesmo, né, Durval, com a HAC como uma consultora, muitas vezes a gente quer ver isso traduzido fundamentalmente em 2 coisas, né? Que é crescer e ter rentabilidade, né? Não sei, eu acho que cada vez mais se fala em triple bottom line, cada vez se fala mais em outros elementos da medição do sucesso de uma empresa, né? Do impacto relacionado a outros impactos, né? Não só financeiros, não só aos seus shareholders, né? Investidores, mas empresas capitalistas como a nossa ainda olham muito o aspecto do impacto financeiro, e o crescimento e a lucratividade são grandes, ou algumas também colocam o retorno sobre capital investido, são as coisas que a gente vai olhar, e você mostrou alguns na sua apresentação, né? Como que é o impacto daquele investimento, e que você até fez uma certa correlação, mas em determinado momento esse investimento não necessariamente te leva a crescer mais ou ter mais lucratividade, mas eu só consigo ver a combinação de várias coisas, incluindo a cultura como o principal, e cultura não vem só do... a cultura ela é um conjunto de valores e crenças que a organização tem, mas é muito importante a postura que os líderes dessa organização têm frente a essa cultura, e como eles veem a inovação como uma mola propulsora daquilo que se pretende uma organização fazer, né? Então, no meu caso, lá dentro da minha empresa, olha, eu quero crescer mais, eu quero ser uma empresa lucrativa, mas pode ser que se coloquem outros objetivos, como sustentabilidade, como outros aspectos, né? Então, esses são esses elementos adicionais que não basta só o P&D. Mas eu sou um cara que veio do P&D, né? Então, eu sou um cara suspeito de falar. Eu sou um cara que acredita no P&D, principalmente numa empresa como a nossa, que é uma empresa de ciência dos materiais, né, e de química. Eu entendo que seja fundamental ainda o P&D. Cada vez mais o P&D tem indo para um lado de investimento em ciência dos dados, e isso, ciência com a digitalização do mundo, isso cada vez mais pesa nas nossas decisões, mas eu não vejo o P&D como suficiente. Ele é necessário, mas não suficiente, e aí eu coloco como a cultura o outro grande elemento dentro desse processo. Eu acho que o seu resumo com os 6 elementos, ele é mais completo que a minha resposta, mas eu aposto muito na cultura organizacional como fundamental. Obrigado, Gandolf. Não vou te falar, porque eu falo, Paulo, você falou que só os amigos te chamam, então eu vou te chamar de Gandolf, tá? Obrigado. Ó, eu sei que cultura é um tema que o Oba gosta muito, né? Comenta um pouco. A Nitro está num processo aí de reposicionamento de algum tempo, né? De sair de uma empresa só de um produto para uma empresa de especialidades químicas, e eu sei que você gosta muito desse tema cultura, né? Me fala um pouco, porque uma coisa é a gente falar desses elementos todos, a gente está concordando, tudo, mas como fazer isso acontecer? Como que a gente realmente faz essa cultura estar alinhada e dessa maneira? E esse daí é o mais difícil, né, Durval? A gente já conversou algumas vezes, né? O Durval aplicou um diagnóstico ali da cultura de inovação na Nitro, que foi bastante revelador para a gente, né? Mas a história é basicamente assim: a Nitro é uma empresa, né? A Companhia Nitroquímica Brasileira é uma empresa que está completando 85 anos esse ano. Então, ela foi fundada lá em 1935 pelo Getúlio Vargas. Ela, durante a história toda dela, ela foi uma empresa bem singular do ponto de vista de
um portfólio restrito, né, muito competente nos aspectos de segurança. Então, naquele seu eixo que você apresentou, é uma empresa completamente focada em ordem e segurança, e muito menos focada em flexibilidade ou inovação ou aquelas outras vertentes. E com a chegada, quer dizer, a empresa mudou, né, o grupo de acionistas no começo aí foi em 2011, né, e os acionistas tinham ambições diferentes. E aí eu retomo aquela sua discussão sobre o que a empresa quer, né? A aspiração do atual grupo de acionistas da Nitro era diferente do grupo anterior, né? E acho que partiu da estratégia deles, essa necessidade de crescer, né? Crescer com rentabilidade e crescer de uma maneira mais diversificada do que esse portfólio restrito, seguro, né, efetivo do ponto de vista financeiro, mas ao mesmo tempo com baixa perspectiva de crescimento futuro. E aí a gente esbarra aí nas limitações que a empresa tinha e vem aí já há alguns anos tentando sanar, e tem sido muito bem sucedida, diga-se de passagem, a equipe tem feito um trabalho ótimo. Acho que assim, a cultura, voltando ao tema da cultura, a gente tem na inovação, que era uma das vertentes de crescimento que os acionistas desafiaram aí a liderança, a gente tinha aí basicamente um produto e queria transformar aquilo num portfólio, né, de produtos, para ter essa perspectiva de crescimento futuro. Então, para isso acontecer, a gente precisava de pessoas, né, e isso foi feito, a Nitro renovou bastante o quadro aí, trazendo talento ou capacitando os talentos existentes durante, pelo menos nos últimos 5 anos, que é o período que eu estou na empresa. Processos, que de fato é aquilo que a gente controla, é a alavanca que a gente, como profissional, consegue controlar de uma maneira mais fácil. E a cultura, de fato, é aquilo que é mais complexo, né? Na minha opinião, assim, o que a gente consegue como líder ou como profissional é estabelecer bons processos. E os bons processos, eles conseguem direcionar atitudes da empresa que, com o tempo e com esforço, com investimento, com sucesso e com insucesso, vão transformar isso numa cultura. Mas você imagina uma cultura de 80 anos construída, ao longo de 80 anos, ser transformada num período de 5. Então, também um dos motivos que a gente convidou aí o Durval, a metodologia dele de diagnóstico da cultura de inovação da empresa, para a gente também, porque os processos funcionam muito bem, tá? Os processos, aquilo que a gente conseguia operacionalizar, a gente fez. E tem entregue, hoje a empresa tinha 0% de faturamento em novos produtos em 2015, hoje ela tem mais de 10% do faturamento da empresa oriundo desses novos produtos, quer dizer, lançado nos últimos 3, 4 anos. Então, ele tem funcionado, mas a gente sente dificuldade ainda em expandir ainda mais, que é relacionado à aspiração da empresa. E aí acho que tem um segundo passo, né, que é capacitação das pessoas e, de novo, reforçar outros métodos. E você, especialista no assunto, pesquisador nesse assunto, pode afirmar melhor do que eu. Esse diagnóstico que o Durval mostrou, a gente conseguiu identificar ali que determinados pontos são deficiências da Nitro para conseguir evoluir nessa nossa estratégia, né? Acho que está bastante claro o direcionamento da empresa. A gente hoje tem 3 linhas de negócio, tinha uma, hoje tem 3 linhas de negócio diferentes, né, uma expansão forte através de novos produtos, internacionalização, agronegócios também, com aquisições, e continua expandindo. Mas acho que para dar esse próximo passo e ser aquilo que a empresa deseja ser, ela precisa de uma transformação cultural e que a gente precisa primeiro ter esse exercício de autoconhecimento, né? A 3M é uma referência nisso, mas há quantas décadas ou mais, né, ou até mais de século, a empresa vem reforçando, acho que processos, metodologias que vão construindo essa cultura na empresa. Manifestar. A nossa audiência está começando a se manifestar. Eu também estou curioso pela resposta aqui a visão do Gandolf, mas acho que essa pergunta aqui do Elton vai bem na direção do que a gente está falando, né? Diz assim: na opinião de vocês, como garantir o maior engajamento possível dos colaboradores nesse processo colaborativo de inovação nas empresas?
Tem várias perguntas interessantes, essa é uma delas. Eu estou refletindo aqui sobre as perguntas e sobre essa em particular, como engajar, né, nessa, como garantir esse engajamento, né, no processo colaborativo de inovação. De novo, eu me volto muito ao estilo. Eu gosto muito daquele slide que você mostrou, o último, sobre culturas organizacionais. E o quadrante à direita acima, né, Durval, é o quadrante que fala de empresas adocráticas, né? Empresas, Isso. organizações cada vez mais adocráticas, né? Aquelas que trabalham ao contrário das burocráticas, muito burocráticas. Eu tenho, e isso se liga a algumas perguntas que estão aqui, né? Quanto que você engessa o processo ao colocar métricas, ROI, medição de ROI, porque quanto mais você vai para esquemas ágeis, né, e você trabalha com business canvas, você tem lá um proto-negócio, né, você nem começou. Eu acho que muito difícil você falar de ROI, muito difícil você falar de processos, muito difícil você falar de uma série de mecanismos e processos que eles são válidos, tá? Não me entenda errado. No mundo, quando você está muito bem definido, vou fazer tal coisa, né? Vou lançar tal produto. Esse produto teve todo um processo de discovery antes, né? Que é muito mais fuzzy, né? Muito mais aberto. A hora que você entra no funil de execução e entrega, é bastante importante você ter uma rigidez maior, né, na forma como você executa. 3M faz isso, a Bosch com o mundo lá do exploit faz isso, vários frameworks de inovação dizem sobre essa coisa de você, no momento que você definiu, quero entregar um produto, principalmente para nós, empresas químicas, empresas de materiais, você vai fazer um commitment muito grande de investimento, né? Você precisa ter esse tipo de rigor maior, e melhoria contínua é importante, e melhorias incrementais são importantes. Mas voltando para a pergunta original sua, Durval, que você pensou, como engajar os colaboradores? Eu acho que as metodologias mais atuais de trabalho ágil, de pensamento ágil, são muito interessantes para essa colaboração. Uma cultura mais adocrática, ela é mais interessante para esse tipo de colaboração, porque você ouve a organização e você traz as pessoas a participarem, mas você também tem que ter commitment das pessoas nas entregas. Então, eu gosto quando você fala de métodos ágeis diversos que existem, né? A gente tem brincado cada vez mais com Scrum dentro da 3M para alguns dos nossos programas. Isso nos ajuda bastante. E a mentalidade ágil, mais do que só ferramenta, né? O manifesto ágil, ele é bastante interessante. É uma coisa que a gente tem feito e fomentado bastante dentro da nossa organização, que é usar mais do pensamento ágil e da forma de atuação ágil, que foi beber, na verdade, se eu for ver, em vários aspectos, lá no Lean, né? Lá no Lean Manufacturing, as coisas vão se fechando, vão se juntando, né? Historicamente, eu fui um cara que comecei dentro da 3M em Six Sigma, em Lean Six Sigma, né? Como passei por Black Belt, né? Passei por todo esse processo, né? E depois deployment de Lean Manufacturing, eu vejo muitas semelhanças daquilo que se fala hoje de métodos ágeis, que estão tão em voga, e design thinking, né? Também, mas da perspectiva do usuário, de observar o usuário, de estar integrado com o usuário, essas são coisas que eu acho que ajudam você a ter colaboradores internos mais engajados nos seus projetos, porque eles se sentem mais ouvidos, né? Eles se sentem colaborando para o processo. E você, como um líder dentro da organização, é muito mais um estilo de uma liderança servidora. Você está lá para remover barreiras, para tirar os impediments, né? Para ajudá-los a escalar os problemas
e levar a eles soluções. E você não está lá para command and control, né? Para, por que você não fez isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não vai... É muito mais uma gestão colaborativa em que você inspira os seus liderados a buscar aquilo, você dá uma visão, você fala para onde que você quer ir. Eu acho que essas são coisas que ajudam muito nesse engajamento, né? Voltando para a pergunta original. Deu uma voada em cima das perguntas aqui, mas não, é isso que eu acredito. eu acho que exatamente, você deu uma geral aqui. Só para a gente terminar esse assunto de cultura, que tem duas perguntas, a gente tem 10 minutos aqui para terminar, tem duas perguntas aqui estão ligadas. Eu vou começar da Gabriela Pereira, que ela pergunta como fomentar a cultura de inovação nas organizações, um pouco do que você falou, mas eu quero ligar com o da Carla, a Carla Kitsuta, que ela diz assim, olha, tudo bem, eu entendo que a cultura é base, mas ela enxerga a necessidade de complementar com capacidades empreendedoras para identificar oportunidades em produtos, mercados e modelos de negócio. E aí ela pergunta, como é que vocês enxergam isso? Eu vou até usar um gancho aí com o que o Gandolfi falou sobre metodologias ágeis. Acho que também tem, e também com engajamento, que foi uma das questões, a Nitro, como renovou muito, né, nos últimos anos, a gente tem um quadro bastante jovem. E uma das coisas que engaja bastante a organização é a autonomia, né? Então, a gente tem pessoa muito jovem, muito talentosa, liderando processos até de bastante responsabilidade, de muita complexidade, coisa que eu acho cada vez mais difícil acontecer numa grande corporação, né? E não é uma crítica e nem uma referência a ninguém, mas eu trabalhei em empresas multinacionais muito grandes, que tem uma dificuldade mesmo de conciliar essa autonomia, né, pelo tamanho que ela ficou, pela quantidade de cargos hierárquicos que tem e pela cada vez maior aversão ao risco que uma grande empresa tem. Então, ela começa a querer, mas e isso daí, numa pequena empresa ou numa startup, como tem aí milhares acontecendo, é o que talvez tenha motive mais as pessoas e estabeleça aí um engajamento maior no projeto. E a cultura, do que uma empresa estabelecida pode fazer é tentar, de alguma maneira, internalizar essa agilidade que, por algum motivo histórico, ou pelo tamanho, pelo porte, e pela complexidade que a empresa adquiriu, ela foi perdendo ao longo do tempo. A gente é bastante provocado pelo conselho de administração que, você está diversificando, tem uma operação internacional aqui, temos uma na Áustria, temos uma nos Estados Unidos, temos uma no Uruguai, mas não pode perder essa visão de ser ágil, de ser desburocratizada, até num certo modo, para você ter também essa tolerância ao risco, tolerância a uma iniciativa rápida, errar rápido, se for o caso, arriscando o mínimo possível, e acertar rápido também. É isso que a gente procura estabelecer na Nitro. E acontece, né? Acontece também do erro. O erro ele é pequeno, ele não compromete a empresa quando ele acontece. Compromete, eu digo assim, a perenidade da empresa, mas a gente tem um aprendizado enorme quando acontece alguns erros, seja num novo produto, num investimento, numa operação. Isso faz a gente ficar melhor num próximo investimento, numa próxima aquisição, num próximo lançamento. Bom, eu vou fazer uma última pergunta e vou tentar juntar algumas delas. Tem algumas perguntas bastante específicas. Queria agradecer a todos aí. As perguntas são muito boas e eu me comprometo aqui a encaminhar aquelas que a gente não responder aqui. Mas eu queria terminar com essa pergunta aqui e depois passar e vocês aproveitarem e fazer algumas considerações finais aí para a gente poder ir encerrando o nosso webinar. Então, aqui diz assim, olha, acho que isso aqui é bem legal, porque no final a gente falou como implementar, mas é uma outra pergunta, o Gandolfi adora isso aqui. Quais os KPIs mais usuais para medir o avanço de esforço de inovação nas empresas? Medidas de ROI de inovação estão em uso nas empresas? Na sua opinião, um KPI como esse, ele engessa o processo? Marcião Lário, amigão, grande... Márcio Lário. Amigo de longuíssima data. Estudamos juntos, fizemos engenharia de materiais, somos amigos de longa data.
Eu acho que quando dentro do mundo do exploit, Márcio, não ingessa, quando você está lá no final, né, no final do canal e você do seu pipeline, você precisa executar, ele é importante ser medido, sim. Eu acredito no ROI como uma métrica, mas só ela, sozinha, e só com base nela tomar decisão sobre aonde investir ou não. E aí, fazendo o gancho com o que o Oba acabou de falar sobre empreendedorismo, você já viu, você sabe muito bem disso, né, Márcio? Quando uma startup chega com uma excepcional ideia, né, você vai pedir para ela um ROI, um plano de negócios de 10 anos com um forecast e todos os detalhes do balance sheet para projetar o ROI, você mata o cara. Você vai matar aquela ideia desde o princípio. Então, tem que tomar muito cuidado entre balancear nesse rigor, né, nesse rigor de como você vai fazer essa filtragem e falar para ou não para um programa, né, versus investir em ideias que você vai pensar com o seu estômago também, você vai pensar com o seu coração, vai pensar com a sua mente, vai juntar tudo isso e vai tomar uma decisão, né? Eu volto para o ponto do Oba, fazendo a ligação, o empreendedorismo tem muito em cima disso. Você acha que, né, os grandes empreendedores do planeta, eles pensam só com cabeça de ROI? Eu acho que não. Eu acho que tem muita crença também nas suas ideias. A gente conta isso de empreendedorismo dentro da 3M, sempre como um exemplo. O Artie Fry, que eu tenho um post-it dele na minha mesa, assinado por ele, né, que é o inventor do post-it, ele brigou por 10 anos com a ideia. Se eu fosse fazer o ROI do projeto, nunca teria ido para frente. Post-it é um negócio de mais de $1 bilhão hoje para a 3M no mundo. Eu tenho ele aqui, né? Meu bloquinho está aqui fazendo a propaganda, né? Mas ele veio de uma ideia, de muita coisa que deu errado, de um cara que brigou pela ideia, que acreditou na ideia, que botou aquilo de pé. É óbvio que você também tem que saber a hora que você tem que parar, ou reformular, ou pivotar, né? Como eles gostam de falar agora nesse mundo, né? Mas eu acredito muito nesse intraempreendedorismo em grandes empresas, ou no empreendedorismo. Eu vi perguntas aí relacionadas. Trazemos startups, eu acho que para dentro das empresas, para mudança cultural, eu acho que sim também. Eu acho que é um elemento que nos ajuda nessa transformação cultural e precisa. Eu sou um grande advogado disso. A gente tem cada vez mais, na 3M como um todo e na 3M do Brasil, trabalhado com startups. Estamos estruturando cada vez melhor nosso programa de trabalho com startups. Já temos vários casos de startups que são contratadas para prestadoras de serviços para nós, em parceria com os nossos negócios. Começamos a trazer startups até para reformular ou dar soluções para os nossos portfólios de produtos e serviços. Então, isso ajuda, sim, sem dúvida alguma. E eu volto para a origem da empresa, lá atrás, né? Que foi quando a gente começou isso tudo e a gente falava muito da cultura do intraempreendedorismo, não falava de cultura de intraempreendedorismo, desculpe, mas a gente falava, contrate boas pessoas e deixe-as trabalhar, dê autonomia, vai muito no que o Oba falou, né? O nosso grande fundador, o William McKnight, falava isso na década de 50. A gente precisa continuar vivenciando esse espírito, essa visão do nosso fundador para manter os nossos negócios de pé, né? Eu acredito muito no empreendedorismo para isso. Bom, infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer aqui a primeira participação de todos vocês. Tem várias perguntas aqui sobre gates, sobre a questão de ligação com startup, a Ana Delávia, que fez uma pergunta sobre para a empresa no início da cadeia produtiva. Eu me comprometo aqui a trabalhar um pouco com os meus amigos aqui e a gente responde a vocês após. Infelizmente, nosso tempo está terminando e eu queria agradecer ao Oba. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. E Gandolf, muito obrigado aí por estar compartilhando com a gente a experiência aí da 3M. Tá? Eu tenho uma coisa para falar antes da gente fechar aqui, Durval. Manda bala. Eu queria muito lembrar a todos, vocês estão aí todos conectados via esse canal da Ampay.
Muito obrigado, Anderson, por estar conosco, Oba, por estar conosco e representando a Nitro hoje. A GAC já é parte do nosso quadro de associados. Eu estou agora, né, como vice-presidente eleito da Ampay, e eu queria dar a vocês a visão que a Ampay pode e ajudará vocês fazendo parte da Ampay, né? Acho que a Ampay é um lugar onde essa colaboração que a gente falou tanto, né, e aprendizagem e troca de conhecimento e networking e a gente vai além, né? A gente faz todo um advocacy em termos de políticas públicas, né, para a defesa do P&D no nosso país, que nessa pandemia está se mostrando tão fundamental, né? Tão fundamental quando a gente todo mundo está esperando desesperadamente poder dar um abraço um no outro, e depende disso uma vacina, né? E vacina vem do quê? Vem de forte investimento em P&D. Então, eu estou fazendo aqui o merchan da Ampay, mas para uma boa causa. Eu sou um crente na inovação como uma mola de transformação de uma sociedade e de evolução de uma sociedade para uma condição de qualidade de vida melhor do noso país. E é por isso que eu estou aqui, por isso que eu quero serei, né, o vice-presidente da Ampay, junto com o Rafa, que assume a bronca aí como presidente, com a Marcela. Muito obrigado, Marcela, por nos apoiar tanto nisso, né? Durval já faz parte do nosso GT, né, de métricas, e eu quero convidar todo mundo que está nessa live. Temos agora 131 pessoas, chegamos a quase 150. Quem não é, vir a ser associado nosso, ou quem já é, participar dos nossos GTs, dos nossos comitês. Eu acho que tem muito a ganhar com isso. Merchan feito. Senão a Marcela bate em mim depois, viu? Eu apanho dela. Eu pego você. Marcela, a palavra é sua. Obrigada, Durval. Obrigada, Gandolfi. Eu quero passar para o Oba fazer as considerações finais dele. Eu vou deixar ele desculpa, falar, é verdade. Não, eu só quero agradecer o convite da Ampay, agradecer o convite, enfim, a Nitro, a mim, e reforçar aí que o trabalho da Ampay, né, o trabalho nessas discussões, é um pouco daquilo que a gente debateu, que, assim, aquela visão idealista da inovação, de que alguém cai uma maçã na cabeça e o sujeito tem uma ideia de um produto novo, uma coisa super complexa, ela é muito bonita, ela é muito romântica, mas ela é menos efetiva, né? Então, a inovação é uma disciplina científica como qualquer outra, né? O Durval mostrou aqui alguns conceitos científicos, a Ampay também preconiza aí no mercado, né? A GAC preconiza no mercado, e eu sou um seguidor de disciplina de metodologia científica, que eu acho, de novo, aquilo que a gente consegue operar é método, é processo, muito mais do que a beleza de uma história, né? Então, obrigado de novo pelo convite, e depois a gente conversa, estou à disposição também para poder colaborar nas perguntas aí que a gente não conseguiu falar. Legal, obrigada, Oba, então, pela sua presença hoje, pelo Gandolfi, nossos convidados especiais, pela moderação do Durval, né, do nosso associado GAC, aí nos ajudando a realizar mais um webinar. Eu fico muito contente aí com essa tração que a gente está podendo trazer, né, para os nossos associados com esses webinars. E aí eu quero reforçar, então, aquilo que eu falei lá no início, né? Para quem ainda não nos segue, acessar nosso site, se cadastrar no nosso mailing, seguir as nossas redes sociais. A gente tem o Facebook, o LinkedIn. No nosso site tem a nossa agenda completa dos nossos eventos, né? E o pessoal também colocou aí no chat do YouTube o link para pesquisa de satisfação desse webinar. Leva menos de 1 minuto para responder, eu prometo, e é importante para a gente melhorar aquilo que a gente vem fazendo a cada dia. E também deixo o convite aqui para o nosso próximo encontro com o CEO da Oxiteno, João Parolin, no Papo de CEO, dia 13 de julho, às 15 horas. Beleza? Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa tarde.